Oi, nono ano, tudo bem, queridos e queridas? Tudo certo? Gente, então nós vamos para a nossa quarta semana, né, de aula. Então, essa próxima semana aí vocês vão ter uma aula e uma tutoria na segunda, né? Como eu falei para vocês, as nossas aulas e tutorias elas sempre vão acontecer na mesma semana, tá? E essa semana tem um feriadinho, né? Acho que é quinta-feira, feriado, sexta-feira recesso. Então vamos aproveitar aí para estudar tudo até quarta e todo mundo ficar livre, né? Bom, galera, para essa aula a gente vai falar de um assunto novo, tá? A gente vai começar a entrar nos níveis de organização, tá? Essa matéria, né? A gente começa a falar um pouquinho de reprodução e de vida, né? Que são os nossos conteúdos do segundo bimestre, tá? Então, para esse, a gente tem duas aulas. A gente vai falar dos níveis de organização do corpo humano e também da reprodução dos seres vivos, tá? Então, hoje, nós vamos começar aí com os níveis de organização, né? O que são os níveis de organização? São desde quando começa a formação de um ser humano, né? Quando ele é embrião, que ele começa lá na célula, por divisões celulares, e aí ele vai se dividindo em outros níveis de organização, tá? Então é isso que nós vamos ver aqui hoje, tá bom, galera? Prometo não me estender muito, tá? Pra não enjoar vocês aí. Acho que o pessoal andou reclamando que as aulas estão muito longas, mas é por questão de para fazer vocês entenderem melhor mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que reclamam que o ensino à distância está difícil, não conseguem absorver tanto a disciplina, e aí quando a gente passa uma aula mais longa, mais explicativa, também teve algumas reclamações, tá? Bom, então eu vou fechar minha câmera, tá? Pra gente começar essa aula aí. Vamos lá. Bom, gente, como eu falei para vocês, estou procurando fazer slides bem explicativos, com bastante coisas escritas para vocês poderem anotar, para vocês poderem fazer anotações aí no caderno de vocês, né? Porque como vocês não têm a apostila ainda, então esse é aí a minha justificativa para fazer aulas, para fazer slides mais completos, com mais coisa, com mais informação, tá certo? Bom, gente, então, o corpo humano, ele apresenta uma estrutura complexa, né? Nós somos formados por vários órgãos que realizam suas funções em conjunto, tá? Então, assim como outros seres vivos, nós também apresentamos níveis de organização estrutural, né? E esses níveis, eles vão se associar entre si, né? Um depende do outro, e eles começam a partir de uma estrutura mais simples até uma estrutura mais complexa, né? Até um conjunto de sistemas funcionando juntos, tá bom? Então, ó, esse aqui é o esquema dos níveis de organização do corpo humano, tá? Então, primeiro, né, como eu falei para vocês, um embrião ele é somente célula, né? E essas células elas vão se dividindo através das divisões celulares, né? Que é esse conteúdo vocês vão ver mais pra frente, até formar um embrião, tá? Aí esse monte de célula, elas se juntam e elas começam a formar os tecidos, né? Os tecidos eles são divididos em diferentes tipos, cada parte do nosso corpo tem um tipo de tecido, tá? Os tecidos, eles vão se associar também e vão formar os nossos órgãos, né? O nosso estômago, o nosso intestino grosso, todos os nossos órgãos. E os nossos órgãos, juntos, eles vão formar os sistemas, né? O que são esses sistemas? Então, os sistemas é o sistema respiratório, sistema digestório, sistema nervoso, sistema endócrino, né? Cada conjunto de órgãos
vão dar origem a um sistema diferente, tá bom, galera? Então, vamos começar pelas células, né? O que são as células? O que vocês pensam, né? Então, vamos lembrar lá que essas células, elas podem ser divididas em dois grupos, né? Elas podem ser eucariontes e procariontes, que é uma célula eucarionte com organização celular, né? Que são as nossas células, e as células sem organização celular, que não tem núcleo, tá? Então, as células, elas são a unidade estrutural e funcional básica do organismo e a menor estrutura capaz de realizar atividades essenciais à vida, tá? Então, as células, elas são de extrema importância. Por quê? Porque elas formam os tecidos, né? Elas podem ser de várias formas, elas têm diferentes funções, apresentam tamanho reduzido, tá? E a maioria das nossas células, elas não são visíveis a olho nu, né? Sempre a gente vai precisar de um microscópio, tá? Para visualizar essa célula. Então, por exemplo, se a gente raspar a nossa mucosa dentro da nossa boca e colocar no microscópio, nós vamos ver as células aí da nossa mucosa, tá? Então, são bilhões de células. E para desempenhar, né, as diversas atividades que uma célula desempenha, elas apresentam uma estrutura básica, né? Como eu falei para vocês, uma célula eucarionte, ela vai apresentar citoplasma, que estão todos indicados pela célula aí, membrana plasmática e o núcleo, tá? E aqui no citoplasma, ó, como vocês estão vendo aqui, vão estar as organelas celulares. E cada organela apresenta uma função diferente, tá certo? Então, a membrana plasmática, ela é uma membrana que ela também pode ser chamada de membrana celular. O que ela faz? Ela controla o que entra e o que sai da célula. Ela separa o meio interno do meio externo, tá? Então, as funções aí, ó, é o que? Controlar a entrada e saída de substâncias, proteger a célula e a participar da comunicação química entre as células, né? Então, a membrana plasmática, ele faz a comunicação de uma célula com a outra. O citoplasma. O que é o citoplasma? O citoplasma é todo o conteúdo compreendido entre a membrana plasmática e o núcleo, né? Onde eu falei para vocês, onde estão as organelas celulares, certo? E ele é formado pelo citosol, tá? O citosol, ele é um composto por um conjunto de substâncias que tem açúcares, proteínas, águas, então substâncias orgânicas e inorgânicas, tá? E é onde ocorrem reações químicas importantes para a manutenção da célula, para a célula se manter viva, tá certo, galera? E aí, eu trouxe um pouquinho das organelas, tá? Bem resumido, porque é um conteúdo que vocês vão ver mais pra frente, né? E essas organelas são elas que desempenham a função específica do interior da célula. Lembra que a gente viu no conteúdo passado, a mitocôndria? O que a mitocôndria faz, né? Ela é responsável pela respiração celular. Lembra que a gente teve respiração celular? Ela libera energia para a célula, tá? Os lisossomos, eles participam da digestão celular. Sim, a célula também faz digestão, tá? Então, os lisossomos, eles englobam partículas dentro da célula, porque se a célula não fizesse digestão, ela ia estourar, né, uma vez e não ia conseguir se manter viva, tá? Tem também o retículo endoplasmático, né, que pode se dividir em retículo endoplasmático liso e rugoso, né? E é onde as substâncias são sintetizadas e onde são transportadas algumas moléculas, tá? Tem o centríolo, que está envolvido no processo de divisão celular, né? Ele é responsável por movimentos celulares, porque neles são formados os cílios e os flagelos, né? E os cílios e os flagelos, eles são estruturas de locomoção. A gente tem o complexo golgiense também, que tem a função de secretar substâncias e armazenar moléculas que serão posteriormente utilizadas pelo organismo, tá? Então, assim como o nosso corpo tem uma fonte de reserva, né? A célula, ela também tem, tá?
e os ribossomos, que são responsáveis por realizar a síntese de proteínas dentro da célula. E aí, lembra que eu falei para vocês que as células elas podem também ser, dentro da célula eucarionte, que tem a organização celular, a célula pode ser animal e a célula pode ser vegetal, tá? Todos os seres vivos são formados por células, mas elas não são todas iguais, tá certo? Então, gente, algumas das diferenças, né, que elas apresentam é que a célula vegetal, ela é mais rígida, tá? Por que ela é mais rígida? Porque ela apresenta uma parede celular. Além da membrana, ela ainda tem parede celular, tá? Então, essa parede dá rigidez para a célula, protegendo a célula, certo? Os centríolos estão presentes apenas nas células animais, né, que são responsáveis pelas divisões celulares. Os cloroplastos e vacúolos estão presentes apenas nas células vegetais. Lembra lá do conteúdo que nós vimos também, que foi a fotossíntese? Né? Os cloroplastos, eles são as organelas responsáveis pela fotossíntese. É dentro dele que estão os pigmentos fotossintetizantes, né? A clorofila, tá? Nós não fazemos fotossíntese, né? Então, nós não temos cloroplastos. Passando para o próximo nível de organização celular, né? Então, as células unidas, né? Quando elas estão juntas, elas formam os tecidos, tá? Que são formados por diversas células e que apresentam estrutura e funções semelhantes, tá? Os 4 principais tecidos do nosso corpo, quais são? São o tecido epitelial, né, que é o maior tecido do corpo humano, que é toda a nossa pele. Ele reveste o nosso corpo, ele protege o nosso corpo, ele reveste também os nossos órgãos internos. O tecido muscular, né, que são os nossos músculos. O tecido conjuntivo, que daí ele pode ter diversas divisões aí dentro, e o tecido nervoso, né, que são os nossos neurônios, que vai depois compor o nosso sistema nervoso. Então, um pouquinho das características de cada um, trazendo para vocês, o tecido epitelial, então, ele é geralmente constituído por células que vão apresentar formatos variados e que vão permanecer unidas, tá? Graças a várias especializações das membranas. As duas formas são o epitélio de revestimento, né, que é o que eu falei para vocês, a nossa pele, tá? E também os nossos órgãos, tá? Revestindo, e as glândulas, tá? As glândulas sebáceas, sudorípara, também são tecido epitelial, tá? Então, os epitélios de revestimento vão recobrir a superfície do corpo interno e externamente. E as glândulas, elas vão produzir secreção, que são utilizadas em vários processos do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, as glândulas salivares produzem nossa saliva, sudorípara, o nosso suor, tá? E as principais funções dos tecidos epiteliais, quais são, né? Então, são proteção, revestimento de superfície, absorção de moléculas, secreção de substâncias, percepção de sensações, né? Porque, por exemplo, se eu me queimo, o primeiro tecido que vai sofrer com a queimadura é o epitelial, tá? Controle e entrada de saídas de moléculas do corpo também. Então, olha só, trouxe um pouquinho aqui dos tipos de epitélio, tá? Eles podem apresentar uma ou mais camadas, certo? E ele vai ser classificado de acordo com a quantidade de camadas de célula que ele apresenta, tá? Então, se ele tem uma camada só, ele é o simples camoso, simples cúbico, colunar, tá? Então, aqui, ó, quando ele tem mais de uma camada, estratificado, tá certo? Tecido nervoso, né? O que é o tecido nervoso? O tecido nervoso, ele é um dos principais do nosso corpo humano, tá? Por quê? Porque ele manda informações junto com o sistema nervoso, né? Os nossos neurônios, eles mandam informações para toda ação que nós vamos realizar, tá? Então, o tecido nervoso, ele é responsável pelo processamento de informações, tá? As células especializadas são os neurônios, né, que transmitem impulsos nervosos pelo nosso organismo.
E aí eles apresentam em suas terminações estruturas que agem como receptores para vários tipos de estímulos. Estímulos mecânicos, químicos, térmicos. Então, sensações de quente, de calor, de frio, mecânicos, choque mecânicos, tá? E esses estímulos, eles são transformados em impulsos nervosos e são transmitidos para o nosso cérebro, certo? O tecido conjuntivo, como eu falei para vocês, ele pode ser dividido em diferentes tipos, tá? Então, esse tecido, ele vai se caracterizar por apresentar células que não estão unidas entre si, diferentes do tecido epitelial, tá? Nos espaços entre as células desse tecido, vai existir uma maior quantidade de substância intercelular, por isso que as células não são tão justas, tá? E aí, dentre esses tecidos, né, dentre os tipos de tecido conjuntivo, está o tecido cartilaginoso, né, que está aqui na nossa orelha, por exemplo, que só tem cartilagem, é um tecido que não tem vasos sanguíneos, tá? Nosso tecido ósseo, nosso tecido sanguíneo e o tecido adiposo, né, que são a gordura do nosso corpo. E o tecido muscular, né? O tecido muscular, ele tem células alongadas, tá? Porque o nosso músculo, ele precisa de células maiores, células mais longas, que vão se contrair. Por quê? Por que o tecido muscular, ele se contrai, né? Porque é ele que provoca os nossos movimentos. Então, se eu estou erguendo o braço, os nossos músculos aqui também estão se alongando, tá? E é o tecido mais abundante do corpo, né? Que precisa de maior parte da energia corporal para realizar suas funções de movimento, tá? Então, ele pode se destacar em 3 tipos. O tecido muscular estriado, né, que é os tecidos dos nossos músculos. O tecido muscular cardíaco, que é o músculo do nosso coração. E o tecido muscular liso, que são a musculatura dos nossos órgãos, tá? Então, são esses os tecidos aí. Galera, e a junção dos tecidos, né? A união, né, dessas células de um tecido, ela vai dar origem aos órgãos e ao sistema, tá? Então, a junção dos tecidos, né, das células do tecido formam os órgãos e o conjunto de órgãos, eles vão formar os nossos sistemas, que vão trabalhar juntos para realizar uma função em comum, tá? Então, cada um dos sistemas é responsável por determinadas funções do nosso corpo, certo? Eles vão atuar em conjunto para um bom funcionamento e eles vão estar também interligados, certo? O sistema digestório, né, ele, por exemplo, eles têm um momento, né, a gente tem um órgão, né, a faringe, por exemplo, que ela não deixa o nosso alimento ir para a respiração, tá certo? Então, olha só, os principais sistemas e os principais órgãos envolvidos nos sistemas, quais são? Então, a gente tem o sistema digestório, né, que vai realizar funções relacionadas com a nossa digestão, né, absorção do nutriente. Então, a partir do momento que a gente ingere um alimento, é o sistema digestório que vai fazer todo esse processo de digestão no nosso organismo, tá? Então, os principais órgãos desse sistema é a boca, o esôfago, o fígado, o estômago, o intestino e o pâncreas, tá? Lembra que o pâncreas, ele é uma glândula mista, tá? Ele realiza mais de uma função. Sistema respiratório, ele realiza nossas trocas gasosas, né? Então, é responsável pela nossa respiração. Então, lembra lá da respiração e quando eu falei da fotossíntese, nós respiramos gás oxigênio, né? Que é liberado pelo processo de fotossíntese. E esse oxigênio que nós inspiramos vão ser utilizados pelas células e eliminando o gás carbônico, que o gás carbônico é utilizado pelas plantas, tá certo? Os principais órgãos desse sistema é o nariz, a faringe, laringe, traqueia e pulmões, tá, galera? O sistema cardiovascular, né, que é o sistema que transporta nutrientes e gás oxigênio para todos os tecidos do corpo humano, né, por meio de quem?
por meio do sangue, tá? E ele também faz o transporte de resíduo das células para o sistema responsável por sua eliminação, tá? Então, quem que compõe esse sistema tão importante é o coração, o sangue e os vasos sanguíneos, tá? Nós temos também o sistema linfático, que é responsável por drenar os fluidos que estão em excesso entre as células, transportar vitaminas, gorduras, proteínas provenientes da digestão do sangue para o sangue, tá? Então, esse sistema ele é composto pelos nossos vasos linfáticos, tecido linfático e pelo baço, tá? Eu estou só apresentando a principal função desses sistemas e os principais órgãos, porque lá na segunda série do ensino médio, vocês vão ver sistema por sistema, de forma super detalhada, como que funciona cada órgão, tá? Então agora é só para vocês, para a gente introduzir esse conteúdo para vocês. Sistema urinário, né? O que é o sistema urinário ele faz, né? O principal órgão que trabalha pelo sistema urinário são os nossos rins, né? Que são responsáveis por filtrar o nosso sangue, eliminar resíduos, atuar na regulação da pressão das artérias e na manutenção do equilíbrio do volume de sangue do nosso corpo, tá? Os principais órgãos são os rins, os uréteres, a bexiga e a uretra, tá certo, galera? Nosso sistema esquelético, que é responsável por sustentar e proteger os nossos órgãos internos, eles também atuam na movimentação do nosso corpo, né? Porque se a gente não tivesse o sistema esquelético, nossos ossos, nossos músculos, eles iam estar aonde? Todos soltos, né? Então, muito importante, tá? Ele é formado pelos nossos ossos, cartilagens e pelas nossas articulações. E o sistema muscular, né? Que são nossos músculos, né? Nossos músculos esqueléticos, eles atuam na execução de movimentos, manutenção da nossa postura, né, da nossa coluna vertebral e também produção de energia térmica, tá, galera? Senão a gente não ia aguentar as sensações que são sensação de frio, de muito calor, tá? Então, o sistema muscular ele é responsável também pela produção dessa energia. E o sistema nervoso, né, que é um dos mais importantes, composto pelo nosso encéfalo, né, nosso cérebro, medula espinhal e nervos. Ele que é o responsável pela produção e transmissão de informações pelo corpo por meio da emissão de impulsos nervosos, tá? Então, é o nosso cérebro que manda informação para todo o nosso corpo, é o sistema nervoso que está envolvido nisso tudo. Beleza, galera? E nós temos o sistema endócrino também, né, que é composto pelas nossas glândulas, faz a regulação de atividades corporais por meio da liberação de certas substâncias que controlam e regulam outros órgãos e tecidos, né? O que são essas substâncias? São os nossos hormônios, né, que controlam aí outras partes do nosso corpo, tá? E o sistema reprodutor, né, que atua na reprodução e produção dos hormônios sexuais, tá? Apresenta a constituição diferente no homem e na mulher, né? No homem, os principais órgãos são os testículos, a próstata, a uretra e o pênis, e na mulher o ovário, a vagina e a vulva, tá? São diferentes as estruturas que nós temos no homem e na mulher, tá certo? Bom, no ano, a aula que eu tinha para vocês, então, para essa semana é essa, tá? Espero que vocês aproveitem, que vocês fazem muitas anotações. Assistam logo essa aula para aproveitar aí, para descansar um pouco. E a gente se vê na segunda, né? Que é a nossa tutoria, tá certo, galera? Então, ó, eu vou deixar para vocês atividade semanal, né? Lá no Positivo On, lá na aba de avaliação, para contabilizar a presença. E também uma lista de exercícios, tá? Em anexo lá no Positivo On, junto onde eu deixo o link dessa aula, eu também vou deixar essa lista de exercícios, tá bom? Bons estudos para vocês e boa semana também, tá? Beijo para todos.